Boa noite, bem-vindos para o nosso próximo encontro, terceiro encontro do ABC da Bíblia. Bem-vindos para o nosso encontro ABC da Bíblia e hoje iniciando com o conhecimento dos livros sapienciais e proféticos. No encontro passado, nós iniciamos com um texto bíblico do livro dos Números, que faz parte do Pentateuco, e fazendo uma breve recordação da memória, que, como a gente sempre coloca, aquilo que fica guardado no coração permanece. E para que a gente guarde com muito carinho no coração e na vida, não apenas a relação dos textos sagrados, mas especialmente a mensagem de vida, de alegria e de salvação que eles nos comunicam. Pentateuco, o conjunto dos primeiros 5 livros da Sagrada Escritura: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos, que compreendem um conjunto de 16, vão relatar toda a caminhada, toda a trajetória do povo de Deus, sempre contando com a sua presença, a sua misericórdia, a sua fidelidade, saindo de uma situação de opressão, de escravidão, de sofrimento, para uma nova realidade de libertação, de vida, de consolo. E esta série começa com o livro de Josué. E um versículo do texto de Josué a gente quer propor como momento de oração inicial. Na vez passada a gente utilizou o livro dos Números, capítulo 6, versículo 22, a conhecida bênção de Arão. E hoje a gente vai para o último capítulo de Josué, no versículo 15. E este é o versículo introdutório para o nosso momento oracional no início do nosso encontro. Diz o texto, Josué capítulo 24, versículo 15. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram, no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e à minha família, nós serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Josué, conduzindo o povo rumo à terra prometida, vai fazer essa proposta de uma escolha que o povo precisa fazer. De que lado se posicionar? A quem seguir? E ele termina fazendo esta afirmação, que é algo que serve de orientação também para cada um de nós, para as nossas famílias. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Um convite também para as nossas famílias hoje, se colocar inteiramente à disposição do serviço do Senhor. Quando a família serve ao Senhor, ela encontra os caminhos necessários para a sua edificação, para a sua união,
para o seu fortalecimento na fé. Por isso somos convidados, como Josué, a fazer esta afirmação: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Dando continuidade à nossa reflexão, o nosso programa prevê que hoje a gente tenha um breve contato com o grupo dos livros chamados sapienciais e livros proféticos. Recordando mais uma vez, já passamos pelo Pentateuco, cinco livros. Os livros históricos são 16, portanto 21 livros dos 46 do Antigo Testamento. A gente já teve pelo menos um contato breve. É claro que essas indicações que estamos partilhando nesses encontros, elas servem de pista para o nosso aprofundamento, para o nosso estudo. É claro que não temos, por conta do espaço, tempo suficiente para um aprofundamento maior dos livros, mas pelo menos essas dicas podem servir de orientação para a sua caminhada, para a sua vivência. Nos assim chamados livros sapienciais, nós temos um grupo de 7 livros. Eles começam com o livro de Jó e terminam com o livro de Eclesiástico. Sapiencial vem de sabedoria, portanto a gente já tem uma chave de compreensão fundamental que nesses livros nós temos a indicação da sabedoria de Deus como orientação fundamental na vida do povo. Eles são compostos com gêneros literários diferentes, como os demais textos sagrados. A gente tem o gênero literário da poesia, por exemplo. Nós temos o gênero literário apocalíptico, o profético, ou seja, nós temos vários gêneros, várias formas de apresentar a palavra, a mensagem divina, e claro, sempre recordando o contexto no qual o texto foi produzido, foi construído, foi elaborado. Um contexto que traz as suas marcas da religião, da política, da economia, da cultura, das relações, da convivência com outros povos. Tudo isso acaba interferindo na composição do texto bíblico. E destes 7 livros, a gente recorda, por exemplo, que o livro de Jó e o livro de Eclesiastes, eles são compostos, são escritos quase que de uma maneira filosófica, podemos dizer assim. Por quê? O livro de Jó vai utilizar do drama. Se você já teve a oportunidade de fazer alguma leitura de Jó, vai encontrar exatamente a situação dramática que Jó experimenta. Popularmente, quando encontramos alguém que cultiva a paciência, as pessoas dizem paciência de Jó. Paciência não quer dizer omissão ou passividade. Paciência quer dizer escuta atenta da palavra e compromisso para esta vivência. E no livro de Jó a gente vai encontrar muitos debates, ele vai passar por muitas provações, mas ele vai manter a fidelidade a Deus. Ao final de cada experiência desastrosa que Jó faz, ele conclui com uma frase clássica: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A sua paciência é movida pela confiança, é movida pela certeza de que ele não está sozinho.
é movida pela certeza de que a vida triunfa sobre toda e qualquer situação de morte. No livro de Jó, nós vamos encontrar uma primeira pista que vai nos levar à compreensão sobre a ressurreição. Quando ele diz: se eu pudesse escrever todas essas palavras, não em qualquer material, mas gravadas de uma forma que não pudesse ser apagadas, porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. A primeira composição está no livro de Jó. Falamos no outro encontro que temos organizado em nossas Bíblias essa série de assuntos que vão nos ajudando a mergulhar sempre mais na riqueza e no oceano da misericórdia de Deus. Sabemos que Gênesis não é o primeiro escrito. Ele aparece na ordem porque ele trata da criação das origens. Mas Jó é o escrito mais antigo da Sagrada Escritura. Atribui-se a sua autoria a Moisés. E um outro elemento que gostaria de destacar e que vale para todos os textos bíblicos é sobre a autoria. Nem sempre temos a certeza que tal livro é da autoria de tal autor. Isso para nós não abala a fé, não diminui a importância da mensagem do texto sagrado. O que interessa para nós é justamente acolher a mensagem e vivenciá-la no dia a dia. Deixemos que essa parte da datação, da autoria, fique para os estudiosos, os pesquisadores, aqueles que vão a fundo buscar essas informações detalhadas. A nós cabe acolher a palavra, acolher a mensagem. Portanto, ninguém vai ficar abalado na fé se descobrir que tal livro não é da autoria deste que está ali encabeçando o livro. Não, o importante é a mensagem, porque nem sempre foi aquela pessoa que fez a composição, mas foi uma comunidade, foi um grupo de seguidores, um grupo de discípulos. Serve para nós essa mensagem da esperança que Jó comunica diante do sofrimento, diante das provações. Ele foi tentado muitas vezes a desistir, a abandonar, mas ele manteve a fidelidade, a firmeza na certeza de que Deus estava com ele. Nós temos, junto do livro de Jó, o livro de Eclesiastes, e logo a gente vai fazer a distinção, porque temos dois livros com nomes bastante próximos, Eclesiastes e Eclesiástico. Então, para não confundir, oportunamente a gente vai falar sobre o significado desses livros. Mas só para entender que Jó e Eclesiastes, eles apresentam essas realidades quase que filosóficas, que vão ajudando assim o leitor a raciocinar, a pensar, a refletir mesmo profundamente sobre a mensagem ali comunicada. O Eclesiastes, ele traz assim de uma forma mais poética e também didática o ensinamento para a vivência da pessoa, como as relações vão se estabelecendo, de que modo Deus vai conduzindo a sua vida, a sua caminhada. Nós temos outros dois livros que vão um pouco refletindo um pensamento comum, os livros dos Provérbios e do Eclesiástico. Eles são coleções de sentenças, de orientações para a boa vivência.
Você pode, por exemplo, no livro dos Provérbios, identificar os vários conselhos, as várias orientações para os filhos, para os pais, para as famílias. A gente poderia até afirmar que no livro dos Provérbios nós temos assim a família colocada como destinatária dos ensinamentos. E do livro dos Provérbios, a sabedoria popular se inspira muito. Você conhece muitos provérbios, às vezes até utiliza provérbios esses falados no dia a dia. Por exemplo, quem planta vento, colhe tempestade. Esse provérbio popular é de inspiração bíblica, não exatamente do livro de Provérbios, mas do livro de um dos profetas. Temos, por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tudo nasce da inspiração dos provérbios bíblicos. Deus ajuda a quem cedo madruga. Ou seja, os provérbios eles são pequenas frases, pequenos ensinamentos, mas carregados de uma mensagem, de uma lição, que não traz moralismo, traz orientações para a vida moral, para a vida correta, para a vida ética, para a vida justa. E o livro do Eclesiástico vai também na mesma direção. Antes de prosseguir para o próximo livro sapiencial, a breve distinção entre esses dois livros que têm nomes bastante parecidos. Dependendo da edição da Bíblia que você tem, pode ser que tenha o nome Sirácida. Sirácida ou Eclesiástico é o mesmo livro. O nome original deste livro é Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Um breve parêntese para nossa compreensão, para ninguém achar estranho, o nome Jesus era um nome, de certa forma, comum no povo do Antigo Testamento. E, geralmente, junto do nome se tinha a indicação do pai. Então, por exemplo, Jesus ben Siraque é o texto original do nome deste livro. Ben quer dizer filho, em hebraico. Então, Jesus, filho de Siraque. Nós estamos no contexto e no mundo do Antigo Testamento. Depois, quando tratarmos do Novo Testamento, vamos falar do nome de Jesus. Mas era um nome que estava presente também no Antigo Testamento. Então, na sua Bíblia, você pode ter o título Eclesiástico, que é o mais comum entre nós, ou Sirácida. O outro livro se chama Eclesiastes ou Coelet. Às vezes as Bíblias trazem também essa outra nomenclatura para o livro do Eclesiastes. Nesses livros a gente vai encontrar justamente aquela famosa expressão da vaidade das vaidades, tudo é vaidade, não passa de vaidade. De que vale o homem se esforçar tanto, se empenhar tanto, se não tem uma vida orientada e marcada e conduzida pela palavra de Deus? Então já vimos o livro de Jó, Eclesiástico, Provérbios e Eclesiastes. O próximo livro dentro desta categoria sapiencial é o livro chamado Cântico dos Cânticos. E pelo próprio título a gente já tem uma indicação de que é um livro que fala da exaltação do amor. O amor por excelência é cantado neste livro.
Cântico dos Cânticos. Uma linguagem muito romântica, muito poética, e que vai falando justamente do amor, do afeto, do carinho que Deus tem para com o seu povo. É uma misteriosa coleção, diz os historiadores bíblicos, de poemas de amor que vão sendo apresentados dessa maneira bastante afetiva, afetuosa e envolvente. Vai ser sempre aquele diálogo de namoro, de casamento, de amor, de envolvimento, de cumplicidade. O livro dos Cânticos traz essa mensagem. É toda uma questão romântica que vai sendo tratada dentro deste livro, também especial na Sagrada Escritura. Temos o livro da sabedoria, é uma composição tardia, ou seja, vem bem depois da elaboração destes livros, porque a gente sabe que os livros foram escritos e depois foram compilados, agrupados, organizados da melhor maneira para o leitor compreender, dali extrair a mensagem e aplicar na sua vida. O livro da sabedoria, o nome já está dizendo. Ele vai falar da sabedoria divina, a sua autoria atribuída a Salomão. A gente conhece perfeitamente aquela oração de Salomão, que ele vai pedir a Deus o dom da sabedoria para bem governar o povo. Olha só que lição atual o livro da sabedoria nos comunica. Cada um de nós é chamado cada dia a pedir o dom da sabedoria, porque cada um de nós tem função de governo, de coordenação, de direção, não apenas governando uma nação, uma população, mas ali na família, no trabalho. Peça cada dia a Deus o dom da sabedoria, não aquela sabedoria com S minúsculo, que muita gente embarca nela, de enganar, de mentir, de roubar dos outros. Muitas pessoas dizem, mas eu sou sábio, eu sou esperto. Não, a sabedoria divina que deve motivar e orientar a nossa vida é uma sabedoria orientada para a justiça, para a fraternidade, para a solidariedade. Por isso, quando Salomão não pede riquezas, não pede a destruição dos seus inimigos, mas pede o dom da sabedoria para bem governar. Quando a gente tem na composição dos dons do Espírito Santo, a gente tem justamente, nós temos um dos dons do Espírito Santo, o dom da sabedoria. E ali ele vai trazer justamente aquela ligação, aquele elo entre o judaísmo antigo, que estava ali baseado e sedimentado na prática do culto na sinagoga, para ajudar na compreensão dessa vivência agora de forma cristã. Ele vai ser um dos livros mais próximos até do Novo Testamento. E temos, concluindo esse grupo de 7 livros sapienciais, o livro dos Salmos. É o maior livro da Bíblia. São 150 capítulos. Cada salmo corresponde a um capítulo. Então nós temos 150 salmos. Os salmos que eram utilizados especialmente no culto, na celebração, e várias modalidades nós temos ali. Nós temos os salmos penitenciais, salmos de louvor, salmos de gratidão, salmo de invocação, salmo de lamentação. Nós temos uma variedade de salmos. E salmo vem de saltério. Em grego, psalterion,
que era um instrumento semelhante à harpa, no qual se cantava. Por isso, nas nossas celebrações, nós temos na liturgia, primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho. De preferência, o salmo deveria ser cantado, porque é uma forma de louvar a Deus, é uma forma da comunidade estabelecer a sua comunicação e comunhão através do canto. Por isso, a gente sempre tem um refrão que vai ser anunciado e vai ser intercalado com as estrofes. Dizíamos que é o maior livro da Bíblia, é também o livro mais citado no Novo Testamento, mais de 100 vezes os evangelhos e cartas vão citar os salmos. O maior salmo é o Salmo 119, que tem 176 versículos. O menor salmo é o 117, que tem apenas 2 versículos. Aí você diz, quando eu abro a minha Bíblia, tem o número do salmo e entre parênteses tem um número menor. A gente procura esclarecer. Quando se foi elaborar, organizar, e devido também às traduções pelas quais o texto bíblico foi passando, nós vimos que o Antigo Testamento, a sua composição majoritária é em hebraico, alguns textos em aramaico, e quando se traduziu para o grego e depois para o latim e para as outras línguas, nós temos no latim a chamada tradução dos 70, ou a Septuaginta. Alguns salmos foram divididos, outros foram juntados. E por isso mesmo, você tem do Salmo 1 até o Salmo 10, nenhuma interrupção. Do Salmo 11 até o Salmo 147, você tem essa distinção na numeração. Por exemplo, você pode olhar na sua Bíblia, se não agora, mas posteriormente, Salmo 11, aí entre parênteses tem Salmo 10. Aí você diz, mas afinal de contas, o que isso significa? Dependendo da tradução que você tem, o texto tratado no Salmo 11, ele vai estar no Salmo 10. Um exemplo prático e claro. Todos nós gostamos muito do Salmo do Bom Pastor. Aí alguém pode dizer, é o Salmo 23, outro diz, não, o Salmo 22. Mais uma vez, vale a tradução que você tem, que ela vai justamente indicar onde está essa presença do Salmo. Então, por exemplo, o Salmo 23 é o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí às vezes tem entre parênteses 22, ou seja, se na sua Bíblia o Salmo do Bom Pastor não está no 23, ele está no 22. O Salmo 91, que é também muito querido, muito apreciado, tem muita gente que reza esse salmo diariamente. À sombra do Altíssimo eu encontro abrigo, eu encontro refúgio. Em algumas Bíblias vai estar no Salmo 90. Mais um exemplo, o Salmo 51, que é um salmo penitencial. Tende piedade de mim, ó meu Deus, misericórdia, eu pequei. Em algumas edições ele está no Salmo 50. Por isso, é uma numeração didática que não fere de forma alguma a mensagem bíblica, a mensagem sapiencial. 150 salmos, 150 formas
de louvar, agradecer, pedir, lamentar, implorar, chorar diante da misericórdia, da bondade infinita de Deus. Quem é o autor ou quem são os autores dos Salmos? Por algum tempo se pensava que Davi era o autor do livro dos Salmos, porque justamente Davi é visto e apresentado como aquele que canta de modo espetacular as maravilhas de Deus. Davi é aquele que dança, Davi é aquele que celebra, Davi é aquele que toca a harpa para louvar as maravilhas do Senhor. E também atribuídos a Moisés por conta da lei que Moisés representa. E também a Salomão, devido à questão da sabedoria, que é o elemento marcante na vida de Salomão. Então podemos ter autorias diversas dos vários salmos, mas o importante é que eles estão ali contendo também essa mensagem. Escolha um salmo como orientação na sua vida. Faça de um salmo aquela oração diária, aquela leitura permanente que vai acompanhando a sua caminhada. Jesus também rezou no livro dos Salmos. Quando na sinagoga ele proclamava a palavra, ele utilizava dos textos dos Salmos também. E nós temos duas indicações nos momentos cruciais da paixão de Jesus, nos quais ele reza o Salmo. No alto da cruz, ele reza o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonastes? E no momento final, ele reza o Salmo 31, versículo 6. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, a leitura dos salmos no templo, na sinagoga, nas casas, fazia parte mesmo da vivência do povo. E nós também precisamos resgatar o valor e o sentido não apenas dos salmos, mas de todos os textos bíblicos. Temos então o conjunto dos livros sapienciais, com 7 livros, com lições e orientações muito práticas, muito concretas para a nossa vivência. E na medida em que a gente vai fazendo a leitura, rezando, aprofundando, contemplando, a gente vai captando também a mensagem de orientação para a nossa vida, para a nossa caminhada. E desta forma, mais uma vez, fazendo a memória agradecida que precisa estar plantada no nosso coração. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Livros históricos, que começa com Josué, e temos na sequência mais 15 livros. 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, 1º, 2º Samuel, Juízes, e assim a gente vai. Ruth e tantos outros textos que perfazem um total de 16. E temos agora sapienciais com número de 7 livros. A gente parte agora para o próximo passo, que é de ter um contato inicial, breve, com outro conjunto dos textos bíblicos, os assim chamados livros proféticos. Nós temos neste conjunto 16 livros. Nós temos 4 chamados profetas maiores e 12 profetas menores. Nos profetas maiores nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Maiores porque são os livros extensos. Então os menores
são menores também em importância de forma alguma. São menores por conta do texto, mas a mensagem, a essência da comunicação profética é a mesma. É o amor de Deus pelo seu povo. É a prática da justiça, da solidariedade, da partilha que Deus deseja para todo o seu povo. E nós temos em cada um desses livros algumas temáticas que são desenvolvidas. Isaías é o primeiro que está na lista, mas ele não é o mais antigo. O profeta mais antigo é o profeta Amós, que ele está lá no grupo dos profetas menores. Isaías tem 66 capítulos. É o livro profético mais extenso que temos na Sagrada Escritura. Isaías é o profeta messiânico por excelência. Nas suas profecias, nós temos o indicativo do que vai acontecer 800 anos depois, quando Jesus nasce. No profeta Isaías, nós temos essas profecias que indicam o Messias que vai nascer da descendência de Davi e vai dar cumprimento a tudo aquilo que foi anunciado. Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento. De vez em quando a gente está fazendo a leitura dos Evangelhos e ali aparece como está escrito no livro do profeta Isaías. Jesus, quando certa ocasião está fazendo a leitura na sinagoga, ele faz uso de um texto do profeta Isaías. Ele desenrola o livro, e aqui a gente tem também uma outra indicação, desenrolar ou abrir. Teologicamente correto, biblicamente, seria desenrolar, porque naquele tempo eles não tinham livro como nós temos hoje, que abre, mas era o rolo. No encontro passado a gente recordou os materiais nos quais o texto bíblico era escrito, na cerâmica, no papiro e no pergaminho. Então, tanto o papiro, que era aquela pequena folha, como também o pergaminho, que era feito de couro de carneiro, era possível fazer o rolo. Então, diz Lucas, no capítulo 4, Jesus desenrolou o livro, encontrou a passagem do profeta Isaías, ele faz a leitura e faz a atualização daquele texto. O livro de Isaías está dividido em 3 partes. Nós temos o chamado primeiro Isaías, segundo Isaías e terceiro Isaías. O primeiro Isaías corresponde aos capítulos 1 a 39. O segundo Isaías, 40 a 55. E o terceiro Isaías, 56 a 66. Atribui-se o primeiro Isaías à autoria deste personagem chamado Isaías. O segundo e terceiro Isaías não se tem segurança e certeza da autoria. Pode ser uma escola, um grupo de discípulos e seguidores dos profetas. Isto não invalida, nem enfraquece, nem diminui a força profética da mensagem. E tanto é que quando a gente faz uma leitura atenta de todo o texto de Isaías, a gente vai encontrando uma sequência de orientação, de reflexão, de informação. Especialmente o segundo e terceiro Isaías, nós vamos ter toda a questão do retorno do exílio da Babilônia para a reconstrução da vida em Jerusalém. De Isaías nós temos os famosos 4 cânticos do servo sofredor. No período quaresmal a gente faz uso destas leituras de Isaías, que acaba se fazendo uma aplicação cristológica
desses textos do servo sofredor contidos no livro do profeta Isaías. O segundo livro que temos é Jeremias. A gente conhece sim alguns textos esparsos de Jeremias, por exemplo, o barro na mão do oleiro que vai sendo modelado. Jeremias capítulo 18, versículo 6. O grande convite para que a gente também se coloque como este barro que se deixa trabalhar e modelar nas mãos do divino oleiro. Jeremias, que vai também profetizar numa situação difícil. Ele vai denunciar as alianças políticas que as autoridades estavam fazendo, não em benefício do povo, mas em benefício dos seus interesses. E Jeremias coloca em risco a sua liberdade e a sua vida para estar do lado do povo. Dizem os estudiosos da Sagrada Escritura que Jeremias alimentava duas paixões, uma paixão pelo povo e uma paixão por Deus. E muitas vezes ele vivia conflitos muito fortes, muito sérios, porque de um lado ele queria orientar este povo para seguir o ensinamento de Deus. O povo se afastava, o povo não queria saber, o povo perseguia até mesmo o profeta Jeremias, como outros também foram perseguidos, porque se sentia incomodado com a sua mensagem, com a sua palavra. Jeremias, que conhecemos bem o seu chamado vocacional, antes de você nascer, eu já te escolhi. Antes de você vir a este mundo, você já pertencia a mim, por isso tem uma mensagem de edificar, de construir, de derrubar, de destruir, mas especialmente de anunciar essa mensagem. Com Jeremias, nós temos dois livros que estão bastante ligados com ele. E quando a gente desmembra esses dois livros, nós vamos ter 18 livros dentro dessa composição profética. Então nós temos Lamentações, um livro também atribuído a Jeremias, e o próprio nome Lamentações traz já o conteúdo desse livro, que é toda a situação do sofrimento, do luto, da tristeza que marca a vida do povo. E nós temos um outro livro também conectado com ele, o livro de Baruque. Baruque é um secretário de Jeremias e ele também tem essa composição. Então nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, o terceiro profeta maior, e vai também apresentando ao povo a profecia. E em Ezequiel e também Daniel, a gente vai ter um outro aspecto da vivência profética, que é o Apocalipse, que vai se refletir no último livro do texto sagrado. Apocalipse, que quer dizer revelação. Ezequiel tem muitas revelações também e comunica-as ao povo. Ezequiel abre o seu livro com uma visão. E nesta visão, ele vai ter 4 seres, e ali ele vai identificar nas faces, nos rostos desses seres, 4 elementos que vão depois ser aplicados nos evangelhos. Ele tem na visão um ser com uma face humana, outro com a face de um leão, outro com a face de um touro e com uma face de águia. Quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente retoma essa simbologia, porque a visão de Daniel vai ser aplicada nos 4 evangelistas. Mateus é aquele que vai fazer a revelação do Filho de Deus nesta face humana. Marcos
representa o leão, porque ele abre o seu evangelho justamente com o apelo à conversão. Vós que clama no deserto, vós que ruge no deserto, preparai o caminho do Senhor. Lucas vai ser simbolizado pelo touro, porque no seu evangelho ele vai tratar com muita propriedade dos sacrifícios que eram oferecidos no templo. E João vai ser simbolizado pela águia, porque o evangelho de João ele tem uma composição de uma teologia mais elaborada. O que representa a águia? Aquela ave que enxerga longe e que voa alto. Quando chegarmos no Novo Testamento, a gente volta sobre este assunto, mas só para lembrar que do profeta Ezequiel a gente tem a inspiração destes seres que vão ser simbolicamente aplicados nos evangelistas. E temos Daniel, que fecha o grupo dos 4 profetas maiores. Ele também vai tratar de toda a questão da justiça de Deus e também nessa linha apocalíptica das visões. E recordando que Apocalipse não significa destruição, fracasso. Apocalipse é revelação da esperança, do amor, da bondade de Deus. E passamos agora para o grupo dos 12 profetas menores. Menores, voltamos a insistir, não porque a sua mensagem seja menor ou insignificante, não. Começamos com Oséias. Oséias vai apresentar, a partir da linguagem do amor matrimonial, o amor que Deus tem para com o seu povo. Um povo que muitas vezes se afasta, vive a infidelidade, vai atrás de outros deuses. E Deus sempre chamando, volta. Em Oséias a gente vai ter com muita clareza a imagem do deserto. Vem para o deserto e ali eu vou falar ao teu coração. O deserto como lugar de encontro, como lugar de restauração, como lugar de restabelecimento de uma relação que foi rompida pela infidelidade. Nós temos o profeta Joel, e principalmente na celebração de quarta-feira de cinzas, sempre a gente tem o texto do profeta Joel com o apelo à conversão que ele faz. E o texto utilizado na liturgia da quarta-feira de cinzas retrata justamente esta mensagem de Joel. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Deus não quer aparência, Deus quer a essência. Deus não quer superficialidade, Deus quer a profundidade do coração de cada um de nós. Por isso a mensagem do profeta Joel, como dos outros também, é carregada de uma atualidade sem precedentes. De que adianta a aparência se o coração está cheio de podridão? De que adianta a demonstração de algo que não nasce do coração, mas da vaidade, do egoísmo, da exploração dos outros? Nós temos o profeta Amós, que vai tratar justamente de denunciar as injustiças cometidas contra os pobres. Amós vai declarar: ai de vocês ricos, que passam a noite maquinando como vão explorar os pobres no dia seguinte. Ai de vocês que ficam aí planejando formas de explorar, de sugar, de massacrar, de matar o povo. Mensagem mais do que atual para o nosso tempo, de desigualdade, de intolerância, de desrespeito à vida, de tanta exploração.
de tanta destruição e violação, não apenas da dignidade humana, mas da casa comum que arde em chamas nesses dias. A palavra do profeta Amós continua dura e viva no nosso tempo. Ai de vós, que não tem sensibilidade para com os pobres. Ai de vós, que praticam a injustiça, dizendo que estão praticando a justiça. Nós temos o menor livro profético, que é de Abdias. São apenas 21 versículos que temos neste livro. Um livro pequeno, mas grande também na sua mensagem. Ele vai chamar a atenção nesses 21 versículos para o dia da intervenção de Deus, o dia dessa manifestação divina. Temos o livro de Jonas, que originalmente não é um livro profético, um relato, uma espécie de novela até, mas ele está aí na categoria dos profetas. Conhecemos Jonas especialmente pela experiência de 3 dias no ventre do monstro marinho, que nossas traduções trazem baleia. E claro que Jesus também vai fazer uso dessa experiência profética de Jonas, aplicando a sua vida. A gente vai recordar nos evangelhos quando Jesus declara, para falar da sua ressurreição: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do monstro marinho, o Filho do Homem também passará 3 dias e 3 noites no seio da terra, no ventre da terra, e dali ressuscitará. Jesus, conhecendo bem o Antigo Testamento, ele atualiza essa mensagem na sua própria vida. Então, no livro de Jonas, o destaque é justamente a pregação de conversão que ele vai fazer para a grande cidade de Nínive. E ele vai ficar chateado porque as pessoas não querem mudar de vida. E ele lança uma espécie de desafio a Deus. Se tiver 50 pessoas apenas, o Senhor vai poupar a cidade? Vou. E ele vai baixando esse número até chegar a um limite mínimo. E a mesma resposta divina: tenha 5, uma pessoa, eu vou poupar a cidade. Então, no livro de Jonas, a gente tem essa mensagem. Depois nós temos na sequência o profeta Miqueias, que é também um profeta messiânico. Ali no livro de Miqueias, no capítulo 5, a gente vai encontrar aquela profecia que vai ser retomada depois nos evangelhos e vai realizar-se em Jesus. Diz o profeta Miqueias, capítulo 5: E tu, Belém, terra de Éfrata, de modo algum és a menor das cidades de Judá, porque de ti sairá o Messias, sairá aquele que vai redimir o povo. Então Miqueias tem essa profecia messiânica que se realiza em Jesus. Temos o livro do profeta Naum. Ele vai falar de uma justiça dura de Deus, de uma justiça bastante rigorosa. E contemporâneo a Naum, nós temos o profeta Abacuque, que ele vai também retomar o tema da justiça divina. A gente está observando como justiça e direito são temas constantes no texto sagrado. E hoje, diante de tanta injustiça, de tanta negação de direitos, a palavra de Deus nos inspira, a palavra de Deus nos provoca a um compromisso cada vez maior com o direito e a justiça. Tanto o profeta Naum como Abacuque, eles vão tratar da mesma temática da justiça divina. Temos na sequência o profeta Sofonias. O profeta Sofonias é conhecido como profeta do pequeno resto, os poucos que sobram, aqueles que são marginalizados, que são desprezados, mas que mantêm a fidelidade e a confiança em Javé. E o profeta Sofonias é o profeta dos humildes, dos pequenos, dos pobres,
dos marginalizados e desprezados, daqueles que não fazem uso da violência como meio para crescer na vida. Temos o profeta Ageu, que vai tratar da reconstrução do templo e também do povo. Não basta reconstruir o espaço físico, é preciso reconstruir a vida do povo também. E o profeta Ageu traz essa mensagem da reconstrução, do recomeço. Temos o profeta Zacarias, que vai anunciar que todas as promessas que Deus fez, elas vão se realizar. Que o povo não desanime, que o povo não fique achando que tudo está perdido. Tudo o que vem de Deus será realizado. E fechando o ciclo dos livros proféticos, nós terminamos com o profeta Malaquias. É o último livro profético antes de entrar no Novo Testamento. E Malaquias vai também anunciar o dia do Senhor. E vai mostrar que a palavra final do tempo da profecia se conclui com Malaquias. E aí a gente já vai entrar na outra série, no outro entendimento que vai ser o Novo Testamento. A gente neste encontro procurou trazer reflexões breves sobre os livros sapienciais, um conjunto de 7, e também de maneira muito rápida dos livros proféticos, 16, 4 maiores, 12 menores. Lembrando que em Jeremias nós temos acoplado mais 2 livros, o livro das Lamentações e o livro de Baruque. Profeta é aquele que é chamado, que é enviado para a missão. Todos nós somos chamados a ser profetas e profetisas em nossas famílias, no nosso lugar de trabalho, dentro da comunidade, no grupo que participamos, dentro da sociedade. O profeta, a profetisa, eles são movidos pela coragem. Eles não temem ameaças. Eles não temem a força da violência que os poderosos impõem sobre os pequenos. O profeta, a profetisa é aquele capaz de dar a vida, de derramar o seu sangue pela causa do pequeno, pela causa do povo. Desejo que a palavra de Deus continue inspirando, animando, ajudando e fortalecendo cada dia mais a vida pessoal, a vida familiar, a vida no trabalho, a vida na comunidade. Sejamos portadores de alegria, de esperança, de solidariedade. Sejamos portadores da vida nessa situação de violência e de morte. Sejamos portadores da edificação, do resgate da dignidade humana nessa sociedade que visa só o lucro, só os interesses egoístas, interesses que não correspondem ao bem-estar do povo. O povo sofre e nós somos os primeiros a nos colocarmos como apoio solidário, como suporte nesta vida, tanto humana como da natureza, que estão aí ameaçadas de toda ordem, toda sorte. A palavra de Deus é a força que transforma corações, mentalidades e estruturas. Façamos da palavra o instrumento de transformação. A mudança não está nas armas, a mudança não está nos discursos vazios de qualquer sentido. A mudança está no compromisso de mulheres e homens que se deixam conduzir por Deus e que se comprometem desta maneira. Que Deus abençoe e assim como o Josué, cada um de nós possamos servir o Senhor. Um grande abraço na graça e na paz do Senhor e na próxima quarta, com fé em Deus e com a proteção da Virgem Mãe,